Pessoal, no projeto informacional, há um momento que vocês vão ter que tentar priorizar quais são os requisitos de usuário mais importantes que vocês selecionaram ao longo do trabalho. E aí, então, vem a matriz QFD, a matriz Casa da Qualidade, que é uma ferramenta de gestão utilizada para avaliar os requisitos de projeto que vocês identificaram, certo? E priorizar quais os requisitos de projeto que são mais importantes para o projeto do produto que vocês estão desenvolvendo, tá? Priorizar. Então, na última matriz que vocês fizeram, né, que identificaram a partir das necessidades do cliente e a partir dos específicos lá esqueci o nome, a partir dos requisitos específicos do produto, tá? Vocês identificaram, então, uma série de requisitos de projeto, tá? Esses requisitos de projeto, então, que vocês selecionam naquela tabela, há muitos. Só que a equipe de projeto, então, selecionou alguns principais, e desses requisitos principais que a equipe selecionou, agora é o momento de tentar priorizar quais são os mais importantes, e aqueles que merecem mais atenção do projetista, da equipe de projeto, para a sua realização. Tá? Por exemplo, peso limitado, 50 quilogramas. Mas será que o peso limitado realmente é um elemento importante? Então, é o momento de identificar quais são esses requisitos mais importantes, tá? Então, essa matriz da qualidade, ela vai relacionar os requisitos de usuário e os requisitos de projeto, tá? E aí, então, né, priorizar os requisitos de projeto mais importantes. Como é que funciona essa matriz? A matriz QFD, ou Casa da Qualidade, né, ela possui vários elementos, tá? Então, ela possui, nessa região aqui, né, a matriz principal, tá? Matriz principal, onde nós vamos relacionar esse primeiro campo com o terceiro campo, onde nós vamos relacionar as necessidades do cliente, aqui são necessidades do cliente, com os requisitos de projeto que o nosso projeto tem, ok? Ela possui também, né, outros campos que são importantes para ela. O primeiro campo é esse aqui. Nele vão ser descritos todas as necessidades do cliente, tá? Em ordem de importância que o cliente deu. As necessidades do cliente ou os requisitos de cliente, tá? Ok? Então, nós vamos listar aqui todos eles, todas essas necessidades que o cliente tinha, tá? Nesse campo aqui, neste campo, nós vamos identificar quais são a priorização que o cliente deu, ok? Por exemplo, lá nos requisitos de usuário, o cliente atribuiu um peso para cada requisito. Então, geralmente, esse primeiro requisito que vai aqui, ele deve ter um peso 10. O segundo requisito de usuário tem um peso 9. O terceiro requisito tem um peso 8. E assim por diante, à medida que vocês definiram isso. Então, nesse momento aqui, nesse ponto, vai exatamente essa priorização que o cliente ou que a equipe de projeto desenvolveu para as necessidades do cliente. Terceiro campo, que é essa parte superior em amarelo, conta, então, dos requisitos de projeto que foram obtidos a partir da última matriz. Então,
vocês vão mencionar aqui os requisitos de projeto que vocês identificaram na última matriz. E eles vêm na ordem que estava na matriz, uma ordem sem nenhuma priorização. Tá? Então, vocês vão listar aqui, nesse aqui, os requisitos de projeto que vocês identificaram na última matriz. É o terceiro campo. O quarto campo, a gente não vai utilizar ele no nosso trabalho. O quarto campo, que é esse campo aqui, ó, ele está associado com situar o nosso produto com os produtos concorrentes que tem no mercado. Mas nós não vamos utilizar, então, esse campo. Nós não vamos fazer essa análise com os concorrentes. Só vamos fazer a análise com os nossos requisitos de projeto. Ok? Quinto campo é a matriz principal, então, que é a matriz onde vai ser feita a correlação entre o primeiro campo e o terceiro campo. Tá? E nela nós vamos identificar uma ligação entre os requisitos de usuário e requisitos de projeto, identificando-se, por exemplo, o requisito de usuário 2. E aqui o requisito de projeto. Nós vamos identificar nessa matriz a relação que existe entre o requisito de usuário com o requisito de projeto. Tá? Então, por exemplo, pode ser uma relação fraca, média ou forte. O requisito de projeto, o requisito de usuário, ele se relaciona com o requisito de projeto fortemente, de forma média ou de forma fraca. Então, nós vamos colocar aqui essa informação aqui. Tá? Então, ela é a principal, essa matriz, o quinto campo aqui, ó, é a principal correlação que nós vamos fazer entre requisitos de usuário e requisitos de projeto. E o sexto campo, que é o telhado da matriz da casa da qualidade, tá? Nele vão ser feitas as relações entre os requisitos de projeto, como eles se relacionam. Por exemplo, aqui eu tenho o requisito de projeto 1, aqui o 2 e o 3. Quando o requisito de projeto 1 cresce, incrementa também o requisito de projeto 2 ou não? Ou ele decrementa? Então, a gente vai tentar fazer essa avaliação. As avaliações podem ser do tipo, quando se incrementa um deles, o outro também se incrementa, ou do tipo, quando se incrementa um, o outro diminui. E essas avaliações podem ser, então, fortes ou fracas. Tá? Então, a gente vai, nesse terceiro campo, nesse sexto campo aqui, nós vamos relacionar os requisitos de projeto. Sétimo campo não vamos utilizar, tá? E nem o oitavo campo também não vamos utilizar, tá? Que é a relação, então, com os concorrentes, tá? Mas o nono campo da matriz vai ser importante para nós. A partir de um algoritmo que o QFD possui, ele vai relacionar o primeiro campo com o terceiro e vai colocar aqui embaixo uma ordem de priorização. Por exemplo, esse aqui é o 5, esse aqui é o 4, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 6. Isso quer dizer que esse requisito de projeto que foi listado aqui em cima é o mais importante para a equipe de projeto. Esse requisito aqui, ó, o segundo mais importante, é esse requisito de projeto aqui. O terceiro mais importante, o quarto, o quinto e o sexto. É nesse campo aqui embaixo que nós vamos identificar quais são os requisitos de projeto mais importantes de acordo com a voz do cliente, de acordo com aquilo que o cliente deseja do produto, tá? Então, é o campo que dá o resultado que a gente precisa priorizar, tá? E logo abaixo desse campo, tá?
também vai estar aqui, vai ter um outro campo aqui embaixo, tá? Que vai me dar a hierarquização dos requisitos de projeto, levando em consideração o telhado, tá? Então, também vai ter a matriz QFD, ela vai apresentar dois resultados. O primeiro resultado, que é o anterior, né, que é esse aqui, é o que está relacionado somente com a avaliação do primeiro campo com o terceiro campo, com a matriz principal, tá? E a linha que está abaixo dessa aqui vai nos dar a hierarquização, levando em consideração o telhado da matriz QFD. Levando em consideração a inter-relação que existe entre um requisito de projeto e outro, tá? Então, esse vai ser, o que se trata da matriz QFD, tá? E essa matriz QFD, ela pode ser utilizada, existem vários softwares que têm disponível para utilização dela, tá? Mas nem todos eles são específicos para a área de projeto. A gente acaba encontrando na internet vários tipos de matriz QFD, mas cada uma dessas matrizes QFD possui um algoritmo diferente, tá? Esse QFD que está apresentado aqui é um programa que foi elaborado lá pelo NEDIP, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles lá elaboraram, numa dissertação de mestrado, elaboraram um programa que serve para fazer a priorização de requisitos de projeto. Então, esse programa possui um algoritmo que roda em cima roda para avaliação de requisitos de projeto, tá? Na internet, a gente encontra outros que são usados para a matriz da qualidade, lá para o pessoal de gestão, para administração, que tem algoritmos diferentes. Não são os mesmos algoritmos, por exemplo, que esse programa aqui tem, tá? Tá? Então, são diferentes. Esse aqui, então, infelizmente, no portal Google Sala de Aula, tem esse programa disponível para vocês estarem no computador de vocês, só que em muitos computadores ele não roda mais, tá, pessoal? Ele rodava muito bem até um tempo atrás, quando nós tínhamos o Windows XP, o Windows Vista, o Windows XP, mas a partir do Windows 10 ele não roda mais muito bem. Então, ele, em alguns casos, não dá mais para usar porque ele não roda adequadamente nos nossos programas, tá? E, pelo que eu saiba, ainda não foi feito nenhuma atualização dele, tá? Mas esse programa, então, ó, ele, se alguém conseguir instalar ele no seu computador, pode utilizar, então, esse programa nesse nosso projeto, e ele consta o seguinte, ó, aqui são colocados os requisitos de cliente, ou as necessidades do cliente, e aqui nós temos os pesos, ó, que o cliente deu para cada requisito, certo? Aqui estão os requisitos de projeto que precisam ser priorizados. E essa matriz principal, ela nos fornece a ligação entre o requisito de cliente e o requisito de projeto, através de algum relacionamento. Bolinha cheia significa uma relação forte, peso 5. Uma bolinha oca com um pontinho dentro, representa uma relação média, 3. E uma uma bolinha vazada, né, oca, representa uma relação fraca, 1. E se não for preenchido com nada, não existe nenhuma relação. Célula vazia quer dizer relação zero entre um elemento e outro, tá? Entre um requisito de projeto e outro. Então, ela funciona assim, tá? E aqui embaixo existe a importância do requisito, levando em conta somente essa relação aqui, e aqui embaixo existe a importância do requisito, levando em consideração essa relação que existe entre os dois, e também levando em conta
o telhado da matriz QFD, que é a relação que existe entre os requisitos de projeto. Então, aqui tem um pouquinho mais ampliado tudo isso. Tá? Aqui eu tenho um pouquinho mais ampliado. Então, por exemplo, requisito de cliente. Custo de operação do equipamento. Ele tem um peso 9 para o cliente. O custo de operação do equipamento, ele se relaciona com peso limitado, que é um requisito de projeto? Sim. Ó, o projetista deu uma bolinha cheia. É uma relação forte, de 5. O custo de operação é fortemente influenciado pelo peso limitado. Tá? A confiabilidade, que é o primeiro aqui, ó. O primeiro é a confiabilidade. Tá? A vida útil do equipamento é influenciada pela confiabilidade, pela necessidade do cliente de confiabilidade? Sim, fortemente influenciada. Tá? A potência consumida é influenciada pela confiabilidade? Fraco. É uma relação fraca. Custo do projeto pela confiabilidade é uma relação média. Então, o projetista, vocês vão preencher o interior da tabela com essa relação. Relação forte, média ou fraca. Ou zero, nenhuma relação. Tá? Ok? E quando vocês preencherem isso, vai aparecer nessa linha aqui embaixo, na parte inferior da tabela, vai aparecer depois no final qual que são os requisitos mais importantes desse projeto e que devem ser priorizados. Ó. 4, 5, 6 e assim por diante. Tá ok? Então, é a matriz da qualidade. Tá? E aqui, deixa eu apagar um pouquinho tudo de novo. E aqui, ó, nós temos o telhado da matriz. O telhado da matriz, ele relaciona requisito com requisito. E a gente usa, no caso desse programa, a gente usa o símbolo mais negrito, como sendo uma relação fortemente positiva, 5, o mais normal, ó, como uma relação positiva, 1, o menos normal, ó, como sendo uma relação negativa, menos 1, e o menos bold, né, negrito, o menos negrito, como uma relação fortemente negativa entre os dois. E aí, ele avalia os requisitos. É feita uma relação entre os requisitos de projeto. Por exemplo, ó, essa célula aqui, ó, que está colocada aqui, ó, ela relaciona peso limitado com dimensões reduzidas. Ó. Essa célula aqui, ó, ela relaciona peso limitado com potência consumida. Essa célula aqui, por exemplo, ó, ela relaciona peso limitado com custo de manutenção. Essa célula aqui, ó, ela relaciona potência consumida com, aqui, ó, com nível de ruído. E assim por diante. Tá? E a gente dá, então, dá essa relação entre elas. Por exemplo, como é que vocês vão perguntar? Se o peso limitado, vamos pegar outra aqui, ó. Vamos ver, vida útil, aqui, ó, uma que tem uma fortemente potência consumida com nível de ruído. Geralmente, se eu aumento a potência consumida, aumenta o nível de ruído?
Se sim, se não, não preenche nada. Se sim, nós temos que decidir se é uma relação forte, positiva ou positiva. Então, geralmente, quando aumenta a potência consumida pela máquina, o nível de ruído aumenta bastante. Então, existe uma relação fortemente positiva, mais negrito, entre as duas variáveis. Se eu aumento uma variável e a outra diminui, há uma relação negativa. Ela pode ser negativa -1 ou fortemente negativa. E o projetista, então, vai fornecer essas informações aqui para tentar relacionar os requisitos de projeto entre si. E aí, então, fazendo essa relação, acaba aparecendo aqui embaixo, ó, uma outra importância dos requisitos ligados, então, com o telhado. Ao final dessa análise, quando tudo isso aqui estiver preenchido, eu vou poder olhar aqui embaixo, nessa última linha da matriz, e identificar quais são os mais importantes, levando em consideração os requisitos, a relação entre os requisitos de projeto, ou seja, a relação entre entre o telhado, ok? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Bom, isso aqui é um procedimento que pode ser realizado no Excel por vocês. Então, aqui é mostrado qual que é o algoritmo QFD, que é utilizado na matriz QFD, que vocês mesmos podem fazê-la no próprio Excel de vocês, tá? Então, ela mostra aqui qual é o algoritmo que é usado para fazer a relação entre os requisitos de cliente com os requisitos de usuário. E aqui é mostrado o algoritmo para utilizar com o telhado. A partir dessa relação aqui e a partir da relação do telhado, nós temos um algoritmo que mostra como fazer o cálculo da importância do requisito com o telhado. Certo? Então, a gente pode fazer essa matriz no próprio Excel. Eu sugiro que vocês façam essa matriz no próprio Excel. Tá ok? Mas, para fazer no Excel, ela dá um pouquinho de problema às vezes, tá? Que é um trabalho a mais que é exigido de vocês para fazerem no projeto de vocês.